Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do livro de Números. Nós chegamos ao meio do livro, ok? O livro tem 36 capítulos e nós lemos até o capítulo 18, amém? Então partimos para a segunda metade do livro de Números, amém? Então vamos orar ao nosso Pai querido. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos chama para esse lugar de unidade, esse lugar de estarmos sendo tua igreja, teu corpo do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos orientar, por nos consolar. Obrigada por refazer, regenerar coisas dentro de nós para o louvor da tua glória, Pai. Obrigada por esse tempo de leitura. Gratidão em nome do Senhor Jesus, que essas revelações possam vir mais e mais através da tua palavra, da leitura da tua palavra, mais da tua revelação, mais do teu conhecimento, mais da tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, então, Números capítulo 19. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, sem defeito e sem mancha, e que nunca tenha levado jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a atirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo e com ele espargirá à frente do tabernáculo da congregação e fará isso 7 vezes. E alguém queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu excremento, tudo queimará. E o sacerdote tomará madeira de cedro e sopo carmesim e os lançará no meio do fogo da novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no acampamento. E o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele que a queimou lavará suas vestes com água e banhará sua carne em água e será imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento, em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da preparação. Isto é uma purificação pelo pecado. E o que recolheu as cinzas da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias, e se purificará com isto no 3º dia, e no 7º dia estará limpo. Mas se não se purificar no 3º dia, não estará limpo no 7º dia. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor, e essa alma será destruída de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, e a sua imundície estará ainda sobre ele. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda,
todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver na tenda será imundo 7 dias. E todo vaso aberto, sobre o qual não houver uma coberta, será imundo. E todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou um cadáver, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. E para uma pessoa imunda, tomarão as cinzas da novilha queimada para a purificação do pecado, e porão com elas água corrente em um vaso. E uma pessoa limpa tomará esopo e o mergulhará na água e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todos os vasos e sobre as pessoas que ali estiverem e também sobre aquele que tocar um osso ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou uma sepultura. E a pessoa limpa no terceiro e no sétimo dia espergirá sobre o imundo, e no sétimo dia ele se purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará em água, e estará limpo à tarde. Mas o homem que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor, a água da separação não foi espergida sobre ele, e ele será imundo. E isto será um estatuto perpétuo para eles, e aquele que espargir a água da separação deverá lavar as suas vestes, e aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que a pessoa imunda tocar também será imundo, e a alma que a tocar será imunda até a tarde. Números capítulo 20. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem a água para beber. E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha diante dos seus olhos, e ela dará sua água, e tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creste em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei.
Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e neles foi santificado. E Moisés enviou mensageiros de Cade ao rei Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel, sabes que todo o trabalho que tivemos, como nossos pais desceram ao Egito, e no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. Eu te peço, deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos passado teus termos. E Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia contra ti com a espada. E os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pela estrada, e se eu ou o meu gado bebermos das tuas águas, então eu pagarei por isso. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer coisa. E ele disse: Não passarás. E Edom veio ao seu encontro com muita gente e com mão forte. Assim, Edom recusou-se a permitir que Israel passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. E os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram ao monte Hor. E o Senhor falou a Moisés e a Arão no monte Hor, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e traze-os ao monte Hor. E despe a Arão de suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e morrerá ali. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e subiram ao monte Hor, diante dos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali, no topo do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte, e quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Números capítulo 21. E quando o rei Arade, o cananeu, que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente, e as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Hormá. E eles partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve
traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, pois falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam do outro lado de Arnon, que está no deserto que sai dos termos dos amorreus. Porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e na correnteza dos ribeiros que desce até a cidade Ar e chega aos limites de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel entoou este canto: Brota, ó poço, cantai a ele. Os príncipes cavaram o poço, os nobres do poço o cavaram. Com a direção do legislador, com seus bordões, e no deserto foram a Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote no vale, que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos das águas dos poços. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jaza e lutou contra Israel. E Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei Moabe, e havia tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso os que falam em provérbios dizem: Vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom. Porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido,
ó povo de Quemós. Ele entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derrotamos. Esbom está perdida até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos cananeus, e Moisés mandou espiar a Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele e a todo o seu povo da sua terra. Farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim eles o feriram, e a seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos do livro de Números, e eu desejo a você uma excelente leitura da palavra, que o Senhor derrame sua sabedoria e que o Senhor entre com providência naquilo que você necessita, naquilo que está te deixando aflito, naquilo que está te preocupando. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus de detalhes, e como nós lemos aqui, quando nós clamamos, o Senhor ouve as nossas orações. Amém? O Senhor é um Deus que dá soluções onde os nossos olhos não alcançam. Ele sabe como realizar as coisas. Amém? Vamos descansar o nosso coração no Senhor, entregando a Ele todas as nossas preocupações. É o que nós pedimos, nós clamamos a Deus nessa noite, que Ele entre com a providência dEle, que é a melhor solução, sem dúvida alguma, na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.